Olá meninos, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa da 5ª classe. Espero que estejam muito bem dispostos para a nossa primeira aula, das várias que teremos. Em todas elas, nós teremos um texto para leitura e interpretação. Também trataremos de conteúdos ligados ao funcionamento da língua, ou melhor, de conteúdos gramaticais. Para a aula de hoje, nós trouxemos o seguinte. Vamos tratar do diário, do grau dos nomes, aumentativo e diminutivo, do parágrafo e período, por último, do complemento direto e indireto. Meninos, nós vamos começar por ler uma das páginas do diário da Chiluva. Prestem muita atenção e acompanhem a leitura. Vamos todos ler, meninos? As férias acabaram. Hoje começam as aulas da 5ª classe. Os 4 amigos partilham as aventuras vividas nesse período. A Chiluva, para não se esquecer de nenhum momento vivido, foi anotando tudo no diário. Eis uma das páginas do diário da Chiluva. Querido diário, estou encantada com esta nova experiência. Os meus avós vivem no campo. Costumo dar grandes passeios com os meus avós, que me contam histórias e explicam os costumes dos moradores. Ontem, como de costume, fui passear com os meus avós e pelo caminho passamos por um casarão. Fiquei curiosa e perguntei se naquela casa vivia muita gente. O meu avô respondeu que naquela altura a casa estava desabitada. Explicou-me que antes vivia lá uma família composta por 4 pessoas. Como a casa tinha muitos quartos, não permitia o contacto entre todos os membros da família, que mal falavam uns com os outros. Para acabar com esse problema, foram morar para uma casinha. Agora estão sempre juntos. O meu avô acrescentou que a união da família é a riqueza maior da nossa vida. Querido diário, aprendi uma lição maravilhosa que vou guardar para sempre. Meninos, gostaram do texto? Muito bonito. E vocês aprenderam alguma coisa? Aprenderam que a família é a riqueza maior da nossa vida? Fixem isto, a família é a riqueza maior da nossa vida. Agora, meninos, vamos responder a algumas perguntas sobre o texto que lemos. Primeira pergunta, onde vivem os avós da Chiluva? Quem responde, meninos? Onde vivem os avós da Chiluva? Os avós da Chiluva vivem no campo. Muito bem. O que a Chiluva costuma fazer durante as férias? Quem responde, meninos? A Chiluva costuma dar grandes passeios com os avós. Como eram as casas da aldeia? As casas da aldeia eram pequenas. Muito bem, meninos. Vamos agora responder à última pergunta. Quem responde rapidamente? Que lição a Chiluva aprendeu? A Chiluva aprendeu que a união da família é a riqueza maior da nossa vida. Guardem convosco estas palavras, meninos. Continuando, vamos agora ver o que é o diário. Dissemos o diário da Chiluva. O que é o diário? Quem é capaz de dizer o que é um diário? O diário é um tipo de texto em que a pessoa registra o que lhe acontece diariamente. É pessoal e, normalmente, para não ser lido por outras pessoas, costuma ter uma pequena fechadura com uma chave. Agora já sabem o que é um diário, não é, meninos? Vocês costumam escrever aquilo que fazem ao longo do dia. Habituem-se a escrever o vosso diário. Agora passemos para a descoberta da língua. Vamos tratar de conteúdos gramaticais. O nosso primeiro conteúdo gramatical é grau dos nomes. Os nomes podem variar em grau.
normal, aumentativo e diminutivo. Grau normal, com a significação normal. Temos o exemplo, aqui, casa. Grau aumentativo, com a significação exagerada. Exemplo, casarão. Grau diminutivo, com a significação atenuada, diminuída. Exemplo, casinha. Meninos, vocês observaram estas 3 casas que aqui aparecem? Qual delas é casarão? Quem é capaz de dizer qual delas é casarão? É esta, porque é a maior. Tem um tamanho aumentado. E qual é a casinha? É aquela casinha, tamanho diminuído, tem o tamanho diminuído. E casa é esta, tem o tamanho normal. Viram, meninos? Casinha, casa, casarão. Muito bem, meninos. Agora vamos resolver um pequeno exercício para ver se os meninos compreenderam. Completa as frases. Um peixe pequeno é um... Quem é capaz de responder? Peixinho. Já viram o peixinho? Um barco pequeno é um barquinho. Muito bem, meninos. Muito bem. Um cesto pequeno é um cestinho. Estão a ver? Temos aqui um cestinho. Temos um cesto e um cestinho. Uma porta pequena é uma portinha. Muito bem. Vocês estão de parabéns, meninos. Responderam acertadamente. Passemos para outro exercício. Completa as frases. Uma garrafa grande é um garrafão. Muito bem. Estamos a ver 2 garrafas aqui. A maior é o garrafão. É um tamanho aumentado da garrafa. Uma cadeira muito grande é um cadeirão. Muito bem, meninos. Muito bem. Uma porta grande é um portão. Então, temos uma porta e um portão. Uma porta grande. Uma sala muito grande é um salão. Muito bem, meninos. Acertaram. Continuando, vamos ver o outro conteúdo gramatical, que é parágrafo e período. O que é o parágrafo? O parágrafo é cada uma das pequenas partes de um texto escrito que corresponde a um assunto. Um texto pode ter um ou mais parágrafos. Ao começar um parágrafo, deixa-se um pequeno espaço à esquerda e escreve-se um pouco mais para dentro da linha. Por exemplo, temos aqui o primeiro parágrafo. Estou encantada com esta nova experiência. Este é o primeiro período do primeiro parágrafo. Os meus avós vivem no campo. Este é o segundo período do primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo do Diário da Chiluva é constituído por 2 períodos. O parágrafo é formado por um ou mais períodos. Período é, pois, uma oração ou mais, formando um sentido completo. O primeiro parágrafo do Diário da Chiluva tem 2 períodos, conforme disse há bem pouco. Estou encantada com esta nova experiência. Os meus avós vivem no campo. Este é o primeiro período do parágrafo e a seguir temos o segundo período do parágrafo, que é constituído por 2 períodos. Continuando, vamos agora resolver um pequeno exercício. Com base no Diário da Chiluva, responde as seguintes perguntas. Quantos parágrafos encontras na página do Diário da Chiluva? Meninos, vamos ver o Diário da Chiluva e contar os parágrafos. Então, o diário tem 5 parágrafos. Muito bem, meninos. E quantos períodos tem o segundo parágrafo do texto? Quem responde? Muito bem, tem um período. Responderam acertadamente, meninos.
Meninos, já resolvemos esta atividade. Agora vamos passar para o conteúdo gramatical seguinte, que é a função sintática dos elementos do grupo verbal, que são predicado, complemento direto e indireto. O grupo verbal tem função de predicado, o que se diz do sujeito. Exemplo, a Chiluva passa férias no campo. Nesta frase nós temos a Chiluva, que é o grupo nominal, passa as férias no campo, é o grupo verbal. Então, o grupo nominal normalmente desempenha a função de sujeito e o grupo verbal desempenha a função de predicado. Continuando, vamos agora ver o complemento direto. Elemento sobre o qual recai a ação expressa pelo verbo. O quê? A Chiluva tem o quê? Quando queremos descobrir o complemento direto de uma oração, nós fazemos pergunta ao verbo. O quê? Então, nesta frase, a Chiluva tem o quê? Um diário. Um diário é o complemento direto desta oração. Podemos analisá-la toda. A Chiluva é o sujeito, tem um diário predicado e um diário complemento direto. Continuando, vamos agora ver o complemento indireto. O complemento indireto indica o destinatário da ação expressa pelo verbo. Então, para nós descobrirmos o complemento indireto da oração, nós fazemos a seguinte pergunta: a quem? E o verbo irá responder. Vamos ver um exemplo. O avô conta uma história à Chiluva. Nesta frase, temos o grupo nominal, que é o avô, desempenha a função de sujeito, conta uma história à Chiluva, é o grupo verbal, em que temos conta uma história à Chiluva, temos o grupo verbal que desempenha a função de predicado. E vamos então descobrir qual é o complemento indireto desta oração. Vamos fazer perguntas ao verbo. A quem o avô contou a história? Contou a Chiluva. Então, a Chiluva é o complemento indireto da oração. Viram, meninos? Quando nós pretendemos obter o complemento direto, nós fazemos a seguinte pergunta ao verbo: o quê? Aí vamos obter a resposta. Neste caso, o quê? Contou o quê? Uma história. Queremos obter o complemento indireto. Também perguntamos o verbo. Contou a história a quem? O verbo irá responder a Chiluva. Então, a Chiluva é o complemento indireto desta oração. Compreenderam, meninos? Vamos agora resolver um pequeno exercício para ver se os meninos compreenderam realmente o que acabei de dizer. Indica o complemento direto das frases. Os meus avós contam histórias. Ainda se recordam daquela dica que eu dei? Que pergunta fazemos ao verbo para obtermos o complemento direto? Vamos perguntar ao verbo. Contou o quê? Qual será a resposta? Histórias. Então, o avô contou histórias. Histórias é o complemento direto desta oração. Na linha B, a casa tinha muitos quartos. Vamos perguntar de novo ao verbo. A casa tinha o quê? O que é que a casa tinha? Tinha muitos quartos. Este é o complemento direto da oração. Na linha C, eu aprendi uma lição maravilhosa. Vamos de novo perguntar ao verbo. O que é que aprendi? Uma lição maravilhosa é o complemento direto da oração. Por último, a Chiluva escreveu um diário. Vamos de novo perguntar ao verbo. O que é que a Chiluva escreveu? A Chiluva escreveu um diário. Então,
Um diário ou o diário é o complemento direto da oração. Meninos, compreenderam? Vamos continuar agora. Vamos tratar do complemento direto. Vamos resolver um exercício. A linha A. O Luciano escreveu um postal à Chiluva. Recordam-se da pergunta que devemos fazer ao verbo? Vamos fazer a pergunta ao verbo para obtermos o complemento indireto. O Luciano escreveu a quem? Para quem é que o Luciano escreveu? O Luciano escreveu a Chiluva. A Chiluva é o complemento indireto da oração. Vamos de novo fazer a pergunta ao verbo. A Chiluva ofereceu um ramo de flores à avó. A quem a Chiluva ofereceu um ramo de flores? A Chiluva ofereceu um ramo de flores à avó. Então, a avó é o complemento indireto da oração. A casa pertencia ao avô. Vamos perguntar ao verbo a quem pertencia a casa. Pertencia ao avô. O avô é o complemento indireto da oração. A última frase, a Chiluva contou um segredo à amiga. Vamos mais uma vez perguntar ao verbo a quem a Chiluva contou o segredo? A amiga. Então, a amiga é o complemento indireto da oração. Meninos, compreenderam? Viram a diferença entre o complemento direto e indireto? Fazendo a pergunta o quê para obter o complemento direto e a quem nós vamos obter o complemento indireto. É uma forma muito simples dos meninos não se enganarem. Tá bem, meninos? Chegamos ao fim da nossa aula. Vamos então resumir de que é que nós tratamos nesta aula. Nesta aula, nós falamos do diário, do grau dos nomes, aumentativo e diminutivo. Falamos do parágrafo e período. Por último, tratamos do complemento direto e indireto. Meninos, espero que tenham gostado e que tenham aprendido muito. Não se esqueçam de consultar o vosso livro de língua portuguesa da 5ª classe sempre que for necessário para tirarem dúvidas e consolidarem a matéria. Foi um prazer imenso estar convosco. Despeço-me com a promessa de brevemente cá estar convosco. Um coração para todos vós, meninos. Até a próxima aula.